No princípio, antes mesmo de o sol pintar o céu com dourado, antes mesmo de o vento sussurrar entre as folhas das árvores mais altas, havia um jardim. Não era apenas um lugar de terra e água, mas um refúgio onde o sopro do Criador ainda pairava no ar, onde cada flor se abria com propósito, cada rio cantava com alegria, e cada criatura vivia em paz, sem medo, sem sombra de dúvida. Foi nesse lugar que Adão acordou pela primeira vez. Seus olhos, ainda úmidos do sopro divino, se abriram para um mundo que ainda não conhecia o peso da solidão. Ele viu as montanhas distantes, os rios que serpenteavam como fitas de prata, as aves que pousavam suavemente em seus ombros, como se já o reconhecessem. Ele deu nomes a tudo, ao leão, à serpente, à palmeira, ao rio. Mas, apesar da beleza que o cercava, havia algo que ainda não tinha nome, algo que o fazia sentir, mesmo no meio da abundância, um vazio silencioso. E então, enquanto ele dormia sob a sombra de uma figueira gigante, o Senhor fez algo profundamente eterno. Não foi um trovão, não foi um relâmpago, não foi um comando alto. Foi um silêncio sagrado. Uma mão divina, suave como o toque de uma mãe ao acalentar seu filho, deslizou sobre o peito de Adão. E daquela costela, tirada não com força, mas com intimidade, formou-se uma vida nova. Eva abriu os olhos. Não foi um grito, não foi um trovão de luz, foi um suspiro. Um suspiro tão suave quanto o orvalho que cai sobre as pétalas ao amanhecer. Seus cabelos, castanhos e levemente ondulados, caíam sobre seus ombros como fios de seda tecida pela própria terra. Sua pele, quente e luminosa, refletia a luz do jardim como se fosse feita da mesma essência que as flores mais puras. Ela não sabia quem era, de onde vinha, mas sabia, com uma certeza que ultrapassava a razão, que pertencia ali, ao lado daquele homem que ainda dormia, cujo peito subia e descia com a calma de quem confiava plenamente no Criador. Quando Adão acordou e a viu, algo em seu interior se desfez como neve ao sol. Não foi apenas admiração, foi reconhecimento. Como se sua alma, antes fragmentada pela solidão, finalmente tivesse encontrado sua outra metade. Ele deu um passo à frente, e ela, sem hesitar, deu outro na direção dele. Seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra foi necessária. Nesse instante, o jardim não apenas existiu, ele respirou. Eles começaram a caminhar juntos. Não como senhor e serva, não como governante e governada, mas como dois corações que aprenderam, naquele primeiro instante, que eram feitos para serem um. Eles passeavam entre as árvores frutíferas, colhendo figos maduros e uvas doces, rindo quando um coelho atravessava seu caminho ou quando um papagaio repetia, com alegria ingênua, o som de suas vozes. Eles deitavam-se à sombra das palmeiras, falando longamente, não sobre regras ou deveres, mas sobre o cheiro da chuva que vinha, sobre o canto dos grilos ao entardecer, sobre como a luz do sol dourava as asas das borboletas como se fossem feitas de vidro colorido. Havia uma harmonia neles que não precisava ser ensinada. Era natural, como a raiz que busca a água, como o pássaro que voa sem pensar nas asas. Eles não tinham medo do desconhecido, porque o desconhecido ainda não existia, tudo era conhecido, tudo era bom, tudo era dado com amor. Mas então, numa tarde dourada, enquanto eles repousavam perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela cuja fruta era proibida, não porque fosse má em si, mas porque seu fruto carregava o peso da escolha, algo sutil começou a se mover no ar. Não foi uma voz alta, não foi um trovão, não foi uma sombra assustadora. Foi apenas uma pergunta, suave como uma brisa, que veio da serpente, aquela criatura mais astuta que o Senhor havia feito, cujo corpo se movia com uma graça que quase encantava. Realmente Deus disse que vocês não podem comer de qualquer árvore do jardim? Perguntou ela, inclinando a cabeça, seus olhos brilhando com uma curiosidade que não era má, mas que, naquele momento, se tornou um convite para duvidar. Eva parou. Seu olhar flutuou entre a fruta proibida, brilhante, vermelha como o pôr do sol, e o rosto de Adão, que ainda dormia ao seu lado, confiante, tranquilo. Ela lembrou-se do que o Senhor lhes dissera, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Mas a serpente continuou, vocês não morrerão de jeito nenhum. Deus sabe que, no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva olhou novamente para a fruta. Ela parecia tão bela, tão convidativa, tão promissora. Não era feia. Não era venenosa à vista. Era apenas diferente.
E naquele instante, algo em seu coração tremeu, não por medo, mas por um desejo sutil, quase imperceptível, o desejo de saber mais. De entender. De não apenas receber, mas de participar. De não ser apenas guardiã do jardim, mas de conhecer seu segredo mais profundo. Ela estendeu a mão. Seus dedos tremularam levemente, como folhas ao vento. E então, suavemente, ela pegou o fruto. Adão acordou nesse instante. Seus olhos se abriram, e viram o que ela fazia. Não houve gritos. Não houve acusação. Apenas um silêncio pesado, profundo, como se o próprio jardim estivesse segurando a respiração. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. E então, sem palavras, ele estendeu a mão, e pegou também o fruto. O momento em que seus dentes tocaram a polpa não foi um trovão de destruição. Foi um suspiro. Um suspiro que atravessou o tempo. E naquele instante, algo mudou. Seus olhos se abriram, não para ver o mal, mas para ver a si mesmos. Eles viram a nudez, não como vergonha em si, mas como a consciência de que algo havia se rompido. A inocência não era mais automática. Agora havia escolha. Agora havia responsabilidade. Agora havia o peso de saber que o bem e o mal não eram apenas forças distantes, eram realidades que podiam ser abraçadas ou rejeitadas, dentro de cada coração. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Mas as folhas eram frágeis. E o jardim, que antes parecia abraçá-los com braços abertos, agora parecia recuar, não por raiva, mas por tristeza. O Senhor caminhou até eles naquela brisa fresca do entardecer, e chamou: Adão, onde você está? Adão respondeu, com a voz trêmula: ouvi tua voz no jardim, e tive medo, porque estou nu, e me escondi. E o Senhor não gritou. Não amaldiçoou com trovões. Ele olhou para eles, com tristeza, sim, mas também com uma profundidade de amor que não se quebrou. Ele viu o que havia acontecido. E, apesar da quebra, ele ainda os viu. Ainda os conheceu. Ainda os amou. Ele lhes deu roupas de pele, não para envergonhá-los, mas para cobri-los com dignidade. E então, com uma voz que carregava tanto a justiça quanto a misericórdia, ele os levou para fora do jardim. Não foi uma expulsão cruel. Foi uma partida triste, mas necessária. Como um pai que sabe que seu filho precisa aprender a andar sozinho, mesmo que doa ver ele ir. Enquanto eles caminhavam para fora daquele paraíso, Eva olhou para trás, uma última vez. O sol ainda dourava as copas das árvores. Os pássaros ainda cantavam. O rio ainda fluía. O jardim ainda era belo. Mas agora, ele era visto com outros olhos. Ela não viu mais apenas um lugar de perfeição. Ela viu um lugar de graça. Um lugar onde o amor do Criador havia sido tão profundo que, mesmo após a falha, ele ainda os vestiu, ainda os chamou, ainda os caminhou ao lado, mesmo que à distância. E nesse momento, enquanto o jardim se afastava atrás deles, Eva sentiu algo novo nascer em seu peito, não apenas arrependimento, mas esperança. Porque ela sabia, agora, que o amor de Deus não dependia da perfeição deles, dependia de sua fidelidade. E que, mesmo fora do jardim, ele ainda estaria com eles. Na luta. No trabalho. No parto. No choro. Na alegria que ainda viria. E talvez, nesse instante, ela tenha entendido algo profundo, que caminhar ao lado de Adão não era apenas sobre estar no jardim. Era sobre escolher, todos os dias, confiar, mesmo quando o caminho é difícil. Era sobre amar, mesmo quando se erra. Era sobre saber que, mesmo fora do paraíso, o Criador ainda caminha conosco, não porque somos perfeitos, mas porque Ele é fiel. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Adão segurou a mão de Eva, forte, gentil, determinado, e eles deram o primeiro passo juntos, fora do jardim, para o mundo que ainda precisava ser cultivado, com fé, com amor, e com a certeza de que, mesmo longe do Éden, o Senhor nunca os deixou verdadeiramente sozinhos. E o jardim? Ele permaneceu, não como um lugar perdido, mas como uma promessa. Uma lembrança do que foi, e do que, um dia, por graça, será novamente.